Nós estamos começando o bate-bola da Play Hits AM 910, hoje com a participação de vários convidados, nossos colegas, o Chico Cícero, o Marcos Moreno, e temos hoje o Cláudio Dias, vice-presidente do Tupinambás, que vai trazer detalhes importantes sobre esse provável retorno do Campeonato Mineiro. Será que realmente vamos voltar com a competição? Marcos Moreno, boa noite para você, tudo bem? Como é que foi a semana? Muito boa noite para você, Ricardo Wagner, Chico Cícero, daqui a pouco a Elisa Ladeira. Seja bem-vindo, Cláudio Dias, vice-presidente, de antemão, já agradecendo, aceitando o convite de estar conosco nessa live aqui na Play Hits. E, é claro, o ouvinte ligado nos 910 AM da Rádio Play Hits. Estamos aí, uma semana bem agitada, Ricardo? Tivemos comemoração do Maracanã, 70 anos, volta do Campeonato Carioca e essa notícia que nós vamos falar muito, a provável do Campeonato Mineiro, possivelmente dia 26 de julho. A Federação Mineira finalmente se posicionou sobre essa possível volta do Campeonato Mineiro. Daqui a pouco a gente conversa muito sobre isso. Legal. Chico Cícero, como é que foi a semana, inclusive com a volta do Campeonato Carioca? Tivemos a partida entre Flamengo e Bangu ontem, e aí isso provocou no cenário nacional, em cadeia, Minas quer voltar, São Paulo quer voltar. Você tem aquele raio-x para daqui a pouquinho falar com a gente. Muito boa noite, Ricardo. Um abraço aos amigos ligados em Bate-Bola Play. Um abraço também ao Cláudio Dias, ao nosso Marcos Moreno e também aos ouvintes da Rádio Play Hits e a nossa Elisa Ladeira, que está chegando daqui a pouquinho. Isso, a Elisa está chegando daqui a pouquinho. Cláudio Dias, obrigado pela sua participação. Como é que tem sido esse momento para você, gestor de clube de futebol? Como é que o Tupinambás está vivendo nesse momento de pandemia, já praticamente, mais de 3 meses, quase 100 dias de paralisação? Boa noite. Boa noite. Antes de tudo, obrigado mais uma vez pelo convite. Boa noite a todos que estão aí presentes. O Tupinambás encontra-se totalmente fechado, sem nenhuma atividade. Nós estamos aproveitando lá para fazer alguma obra interna, com poucas pessoas, mantendo o distanciamento. Ô, Cláudio, mas está difícil, até mesmo para você manter o clube, porque tudo parou, mas as contas não param de chegar. Você ainda tem a conta de água, a conta de luz, a questão dos funcionários. Como é que você está conseguindo administrar isso nesse momento? Ricardo, para você ter ideia, se dá uma chuva em Juiz de Fora, a piscina muda de cor, alguém tira a foto e fala que está com dengue. Você tem ideia como que é a vida do clube. Nós gastamos um dinheiro expressivo todo mês para manter as piscinas sempre limpas, mas a gente ainda passa por isso. De vez em quando baixa alguém da prefeitura lá, teve denúncia. Aí o cara vai lá ver que não tem nada a ver a denúncia com a realidade, Mas isso é normal. A gente está aí numa fase difícil, não tem expectativa de recursos entrando, mas os recursos não param de sair, E tudo que a gente recebe está pagando conta. Nossas lojas ali, o pessoal está passando dificuldade para pagar aluguel. A gente tem um contrato com a igreja, que também é uma fonte de renda, suspendeu. Então, está muito difícil, não só para o Tupinambás, mas para todos, Deixa eu abrir, então, para o Marcos Moreno e para o Chico Cícero também começarem com as perguntas, principalmente em relação ao futebol. Moreno, Chico, fique à vontade aí. Vamos começar, Moreno. Muito bem. É claro que o assunto principal, Ricardo, vai ser a gente ouvir do vice-presidente do Tupinambás, Cláudio Dias, a situação de Campeonato Mineiro. Mas eu quero me adiantar um pouquinho, se você me permitir, Ricardo. Eu queria que você explicasse, Cláudio Dias, essa situação dos R$120 que a CBF disponibilizou aos clubes que vão participar da Série D. Porque há muita situação controversa, o torcedor querendo saber, me perguntaram, mas por que não usou? Explica para nós e para o torcedor, Cláudio, por que o Baeta ainda não lançou mão desses R$120 mil e já está na conta do Tupinambás? O Tupinambás não utilizou os R$120 mil porque a gente não tem um calendário pré-definido. A gente tem que esperar ver como que vai ser o desenrolar da pandemia, quando realmente nós vamos ter o retorno do futebol,
para depois começar a planejar gastos. Não adianta você pegar R$120 mil, gastar, e logo na frente você ter que devolver esse dinheiro de alguma forma. Então, a gente está esperando a definição de um calendário, tanto estadual quanto da CBF, para que o Tupinambás possa se planejar. A gente trabalha aqui no Tupinambás com planejamento. E do jeito que está, é impossível você realizar o planejamento. Ô, Cláudio, deixa eu te perguntar, né? Você falou com relação... Ô, Cláudio, Vai, Moreno, pode falar. Só para complementar, então, a pergunta, se me permite, Chico. Ô, Cláudio, esse 120 mil, ele está disponível na conta do Tupinambás, ou vocês da diretoria têm que enviar um e-mail para a CBF para que ela possa colocar o dinheiro, depositar o dinheiro na conta do Bahia? Só explica para nós, o dinheiro está creditado na conta do Tupinambás ou precisa, então, de um e-mail, de alguma coisa assim, de uma ordem para poder estar à disposição? O Tupinambás recebeu esse dinheiro esta semana, disponível na conta, integralmente. Com relação a esses R$120 mil do Cláudio, você falou que, de repente, mais para frente, vocês teriam que devolver esse dinheiro para a CBF. Se vocês resolverem disputar o Campeonato Brasileiro da Série D, esse dinheiro já está... você terá que devolver esse dinheiro ou não vai precisar devolver esse dinheiro? A gente não tem isso, não tem nada a respeito. Então, quer dizer, a gente recebeu o dinheiro, a gente não tinha recebido anteriormente justamente isso, não está definido se caso não tenha, por exemplo, a Série D, a gente vai ter que devolver o dinheiro. Então, a gente segurou o máximo para receber, e agora, com essa provável volta do campeonato, se for voltar, a gente vai precisar de recurso, e aí montar um elenco já pensando na Série D. E outra coisa, Cláudio, é a intenção de vocês disputarem a Série D do Brasileiro? Dependendo do formato, sim. Porque o formato hoje são um grupo de 8 equipes, jogos de ida e volta, primeira fase são 14 jogos. Agora, se for o sistema de mata-mata, não temos interesse. Ô, Cláudio, e sobre o Campeonato Mineiro, o que a gente tem hoje definitivo? A Federação Mineira teve essa reunião com a Secretaria de Saúde do Estado, apresentou um protocolo e ficou uma data, né, de 26 de julho para o retorno, não confirmada porque depende ainda do comitê do Covid-19 para poder liberar. Hoje, o que vocês conversaram, o que a Federação, os demais clubes têm passado para vocês? Você acha que é possível retornar nesse dia 26 de julho? Ricardo, o campeonato foi paralisado dia 15 de março. Eu recebi um telefonema da Federação Mineira no dia 17, dizendo que a provável data para encerrar a primeira fase seria dia 8 e 14 de abril. Eu fui ter outro contato telefônico por parte da Federação, dia 16, agora terça-feira, dizendo que é provável que se retorne dia 26 de julho. Mas pela imprensa a gente já viu que era provável voltar dia 10 de maio, era provável voltar dia 15 de junho, e agora é provável voltar dia 16 de julho. Eu acho que, assim, a federação ela está agindo na contramão. Ela deveria primeiro reunir com os clubes, primeiro ter uma segurança sanitária, para depois programar uma volta. Não adianta ficar programando uma volta e toda hora ter que mudar. Dia 26, pelo que eu estou acompanhando, a pandemia ela terá o pico em Minas Gerais entre 10 e 20 de julho. Você acha que é possível voltar dia 26? É bem complicado, né, Moreno? Chico, se vocês quiserem seguir também nessa pergunta, deixa eu só adiantar, Cláudio. O Tupinambás, você tem condições de voltar aos treinos, por exemplo, dentro de 10, 15 dias? Você tem como conseguir os jogadores, comissão técnica, para começar os treinos, pelo menos? A Prefeitura de Juiz de Fora está seguindo o protocolo do governo de Minas. A onda roxa é a última a voltar, que inclui os clubes e inclui as academias. Se você não pode treinar, como é que você vai retornar? A federação vai arcar com o Tupinambás treinando numa cidade que é permitido? A gente não tem condição. Como é que você vai trazer um atleta para Juiz de Fora se você não tem a segurança nem autorização para isso?
Foi divulgado há pouco tempo aí que alguém estava fazendo um jogo no Tupi sem permissão. E o Tupinambás não pode ser penalizado, ele não vai se arriscar a voltar com o futebol para agradar a federação. É o que eu acho. Isso tem um protocolo a ser seguido. Eu acredito que o prefeito de Juiz de Fora esteja correto, porque a pandemia ela não está acabando, ela está, pelo contrário, ela está aumentando. Na frente do Tupinambás tem uma casa lá de idosos, se eu não me engano, faleceram 7 pessoas. E isso aí eu acho que é um absurdo pensar em retornar ao clube com as atividades, tendo essa possibilidade de contagiar outras pessoas. Chico Moreno. Ô, Cláudio Dias, com relação... Ô, Cláudio, deixa eu fazer uma outra pergunta ainda em cima disso. Pode ir, Chico. É o seguinte, Cláudio, o Ricardo falou, ele vem falando há muito tempo, que essa semana teve a reunião na Federação Mineira de Futebol, falando que o campeonato pode voltar no dia 26 de julho. Aí eu pergunto para você e para o Ricardo, essa data de 26 de julho é para começar o campeonato ou para ter início os treinamentos? Já para ter bola rolando. Porque bola o rolando? Cruzeiro, o Atlético, o América, o Tombense e o Boa já estão treinando. Porque eles têm também os interesses deles, né, Cláudio? Agora a gente tem uma situação que é cada cidade. Uberlândia está numa situação complicada. A prefeitura vai autorizar a Uberlândia a voltar aqui em Juiz de Fora. Então, esse que eu acho que é o grande problema. A federação já fala, inclusive, em levar os jogos para Belo Horizonte, as 2 rodadas. O Tupinambás estaria de acordo? Acha justo uma coisa dessa? Ricardo, tem, primeiro, o lado sanitário, lado de saúde. Eu acho que ninguém hoje tem condição de avalizar um retorno sem que haja perigo de contaminação. Pela CLT, se o Tupinambás entrar em campo e um atleta for contaminado, acabou a segunda rodada, quem fica com prejuízo? Tupinambás, até que tenha a recuperação do atleta. Esse é o lado sanitário. O lado desportivo, o Tupinambás, nas 4 últimas rodadas, ele fez uma contratação de 5 atletas para tentar fugir do rebaixamento. Esses 5 atletas receberam integralmente seus salários. Então, nós quitamos tudo que a gente combinou através de contrato, porque o campeonato iria até dia 26 de abril, a final. Aí acontece que paralisou. Não é culpa da federação, não é culpa dos clubes. Só que os clubes que hoje não vão jogar Série D ou Série C, como é o caso do Boa e do Tombense, eles podem continuar em atividade. A maioria não continuou. Só que o RT, Patrocinense, Uberlândia, já estão sinalizando que vão entrar com o time sub-20, cumprir tabela. Isso prejudica o Tupinambás, que hoje é o grande favorito para cair, mas o Tupinambás estava montando o time para tentar vencer os 2 jogos e não cair. Prejudica a Caldense, porque a Caldense depende do resultado do Patrocinense, que joga com Boa. Então, a mesma equipe, se ela jogar com um time inferior, ela prejudica o Tupinambás e prejudica a Caldense, que está disputando lá em cima. E aí eu acho o seguinte, a Federação Mineira hoje, ela não tem condição de programar qualquer retorno sem que ela escute a condição de cada clube e que ela arque com as despesas e com os compromissos sanitários. Então, hoje eles estão falando, eu acho um absurdo ter algum posicionamento da federação sem ter tido nenhuma reunião com os clubes que estão jogando a competição. O clube não é apenas América, Atlético e Cruzeiro. São 3 da capital e são 9 do interior. Então, ele tem que ouvir todos os clubes. O pessoal do Atlético tem uma condição financeira diferente do Cruzeiro, que é diferente da do América. Imagina em relação aos do interior. Bem inclusive, diferente. Os testes não são feitos uma vez só. Você teria que custear praticamente semanalmente, né, os testes da Covid-19. Exatamente. E quem a Elisa está chegando. Ô, Moreno, só um minutinho, porque a Elisa Ladeira está chegando com a gente, para ela dar boa noite a todos que estão nos acompanhando. Ô, Cláudio. Pode falar, Moreno. Cláudio. Pode falar, Moreno. O áudio do Moreno está travando um pouco lá.
Vou tentar reconectar o Moreno aqui. A banda do Moreno não tá boa, não, hein? Arrumar a banda dele. Não tá, não. A gente tem o nosso grande problema dessas lives é o tal da internet. Então tem que usar a internet com cabo, a internet boa ou bem próximo à fonte. Elisa, até aproveitando a presença do Cláudio Dias aqui, quais são as informações que você traz de Juiz de Fora de Minas sobre o coronavírus, o último boletim, as últimas informações? Ricardo, manda um abraço para o Cláudio Dias. Aqui é um prazer revê-lo, né, Cláudio? A gente está sempre no estádio, tanto tempo que a gente não se vê. Um abraço para você, Chico Cícero, Marcos Moreno, Ricardo Wagner, todos que nos acompanham neste momento. Ricardo, nós recebemos agora há pouco o boletim epidemiológico, né, da Prefeitura de Juiz de Fora, Secretaria de Saúde aqui do município. Agora, no começo dessa noite, né? Então, nossos dados são o seguinte: aqui em Juiz de Fora, hoje, nesta sexta-feira, nós temos 6.434 casos suspeitos de coronavírus na cidade, 1.244 casos confirmados. A gente pode, Ricardo, pegar o boletim de ontem e ver o quanto tem aumentado essa curva, né, de um dia para o outro. 1.244 casos confirmados de coronavírus aqui em Juiz de Fora e 46 óbitos confirmados e um óbito em investigação, tá? Os números crescem, inclusive o próprio secretário de Saúde do Estado tem um vídeo circulando que ele pediu ontem para as pessoas calmarem, permanecerem quietas, porque os números estão crescendo assustadoramente. Moreno, você já está de volta ao circuito aí, pode perguntar para o Cláudio Dias. Pois é, Cláudio, eu queria saber de você, a gente está sabendo aí dessa situação que a Federação Mineira expôs, divulgando aí uma provável volta, uma reunião, mas eu queria saber, e entre os clubes do módulo 1 do interior, Tupinambás, Vila Nova, Caldense, etc., todos os times do interior, inclusive aquelas equipes como Tombense e Boa Esporte, que já estão de volta aos treinamentos, mas as demais equipes, vocês já viabilizaram uma reunião, uma videoconferência entre vocês para poder também levar a opinião de vocês, dos clubes do interior, à Federação Mineira de Futebol? Nós fizemos uma reunião hoje de manhã, às 11 horas, participaram 5 clubes, foi o Boa Esporte, Caldense, o Coimbra, Vila Nova e o Tupinambás. Justamente para tratar desses assuntos, está agendada uma outra reunião para amanhã, às 14 horas. A gente quer ver se elaboram um documento em conjunto para que seja apresentado à Federação Mineira. Basicamente, todos os clubes, exceto o Tombense e o Boa Esporte, estão na mesma situação, totalmente parados, esperando alguma situação definida da federação para tomar uma atitude. A maioria deles não tem recurso financeiro para continuar a competição, isso tem que ser visto, e tem esse receio, porque vai voltar. Tem um atleta aí do Atlético, que ele foi detectado lá com coronavírus. Ele foi multado porque ele saiu e fez uma festa em casa para 150 pessoas. E como é que vai controlar as pessoas aqui em Juiz de Fora, por exemplo? Aí tem um problema. Primeiro você tem que liberar, a prefeitura tem que liberar que você retorne. Depois você tem que ter a segurança para retornar. E aí tem os testes. Toda vez que o cara sair do clube, você tem que fazer o teste. Porque ele saiu, não voltou uma semana, tem que fazer o teste. E quem é que vai custear isso? Esse é o problema. É ruim para o Tupinambás. Então, o Tupinambás está em uma colocação com grande possibilidade de cair, mas não caiu. Aí você vai falar a respeito disso, não, vocês estão agindo porque vocês querem cancelar o campeonato e não cair. Só que não tem ninguém para subir. Faltam 9 rodadas do módulo 2 para ver quem que vai subir. Então, o Tupinambás hoje, ele está agindo financeiramente e com cuidado da saúde. O Tupinambás, só que eu concluir isso, o Tupinambás, depois que a gente assumiu a nova direção, ele não tinha uma certidão negativa. Estava todas as contas atrasadas. Hoje o Tupinambás tem todas as certidões negativas e está 100% na parte fiscal. E aí você não pode arriscar um retorno ao Campeonato Mineiro para ter um custo altíssimo por causa de 2 jogos. Então, para se fazer isso, tem que ser uma coisa estudada e que tenha a possibilidade de se fazer. Ô, Cláudio, só para fechar sobre essa pergunta que eu te fiz, e o que, a princípio, vocês, clubes do interior, nessa reunião que já teve hoje pela manhã e que vai ter outra amanhã,
A princípio, o que você pode passar para nós e para o torcedor do Baeta, de todos os clubes envolvidos nesse momento? A princípio, qual seria a ideia? Aceitaria esse 26 de julho a volta do campeonato? Vocês vão pedir prorrogar um prazo maior? O que vocês têm em mente? O que mais ou menos você pode passar para nós e para o torcedor sobre essa situação? É o que eu estava falando aqui, eu acho que caiu a sua conexão. O Tupinambás e os demais clubes que participaram hoje, a preocupação maior é ao lado financeiro. Quem que vai arrar? Aí o lado vai levar 240 pessoas para o mesmo local. Se alguém for contaminado, quem que é o responsável? Pela CNT são os clubes. A federação vai assumir a parte financeira e caso tenha alguém contaminado, porque se o cara ficar contaminado uma semana, tudo bem. Se ele ficar 50, 60, 90 dias, quem paga é o clube. Então, o lado financeiro, se a federação quer voltar com o campeonato, ela tem que arcar com as despesas. Se ela não arcar com as despesas, o Tupinambás ele entrou na competição que acabaria 26 de abril. Ele pagou todos os seus contratos. Não tem nenhum atleta, nenhum da comissão, mas só que agora, para ele jogar mais 30 dias, 60 ou 90, ele tem que pagar. Se a gente já tivesse uma previsão de calendário, olha, vai voltar em 30 dias a Série D, vamos começar, aí você vai ligar uma coisa à outra. Esse, no caso do Tupinambás. Mas então, o R do Patrocinense, o Patrocinense abriu mão da Série D. Ele vai voltar com o time sub-20 para cumprir tabela. E aí uma competição que não tem mais interesse nenhum. Essa é a realidade. Se a gente tivesse duas equipes do módulo 2 para subir, você podia até falar assim, nossa, eu estou prejudicando alguém. Mas hoje não tem ninguém para cair, não tem ninguém para subir. E se tiver que subir, que caia 4 ano que vem. E acaba com a competição do jeito que está. Eu acho que é o mais sensato de se fazer. Pelo que eu conversei com a federação, eles não entendem dessa forma. Eles querem acabar, de repente, após o contrato com a empresa que é responsável pela transmissão, e eles vão ter que fazer isso. Mas o contrato era até 26 de abril. Nós estamos quase 3 meses depois do fim do Campeonato Mineiro. Legal. Cláudio, continua com a gente. Deixa eu só agradecer a todos que estão nos ouvindo pelo AM 910. Nós vamos seguir no Facebook da Rádio Play Hits, ao vivo até às 7h30, também no meu YouTube, Ricardo Wagner JF. Mas para os ouvintes da Play Hits, nós ficamos por aqui. Um abraço a todos. E aqui a gente segue com o Moreno, com o Chico, com a Elisa. Elisa, sua vez também de fazer uma pergunta para o Cláudio Dias, vice-presidente do Tupinambás, que está gentilmente participando ao vivo, trazendo esclarecimentos importantes para a comunidade esportiva, em especial para o torcedor de Juiz de Fora, o torcedor baeta. Ricardo, acho que nem é muito uma pergunta, né? Porque eu acho que tudo que a gente está querendo saber sobre o futebol mineiro, tudo que a gente está querendo saber sobre o Campeonato Mineiro, também a Série D, eu acho que o Cláudio Dias já está respondendo, né? Chico e Moreno, você também já fizeram essas perguntas. Eu acho que é mais a gente colocar em questão, né, o Cláudio, essa situação dos times do interior, né? Que sempre teve uma desvantagem muito forte. Ainda mais uma situação dessa de pandemia, a gente tem que fazer um apelo para a federação para que possa olhar de uma maneira mais, como é que a gente pode dizer, mais certa todos, né? Todo mundo 100%, né? A gente não pode ter um time grande de capital com 100%, time do interior com 40% e querer que todo mundo jogue. A gente já sabe que isso é uma dificuldade desde sempre. A gente sabe que isso sempre foi uma dificuldade, né? Então, eu acho que o importante é a gente poder falar sobre isso e que a Federação Mineira possa ter esse destaque, prestar atenção nisso e que todo mundo possa jogar, todo mundo no mesmo nível, né? No mesmo... não no mesmo nível, né, mas a gente, assim, no mesmo patamar, né, de situação, né, porque a gente sabe, como você disse, é o exame que tem que fazer, e quem vai arcar, que se acontecer alguma coisa, vai ser o Tupinambás se acontecer alguma coisa com o jogador, né, então eu acho que é muito importante a gente continuar frisando sobre essa situação da volta do futebol em meio a uma pandemia, né? Bem colocado por você, tá, Elisa? É verdade. Ô, Cláudio, porque aquele negócio, em cima da pergunta da Elisa, Chico, rapidinho, Cláudio, aquele negócio, a Elisa foi muito bem na pergunta, porque ela não foi nenhuma pergunta, foi uma consideração de que realmente existe isso. Você pega um elenco do Atlético hoje, que é o melhor elenco do futebol mineiro, além de estar treinando há mais tempo, ainda tem qualidade, é a mesma coisa de você ver o Flamengo em relação aos outros times. Ontem
Flamengo e Bangu, por exemplo, a diferença foi brutal. O time do Bangu deu um chute a gol, né? Por quê? Por causa da qualidade do time do Flamengo. É isso, né, Elisa? A Elisa colocou muito bem que tem essa situação também, né? Não vou dizer mesmo patamar técnico, mas mesmo patamar que ela quis dizer. Eu acredito em situação. Se tem 30 dias para treinar, né? Então vamos ter todos 30 dias, porque a qualidade técnica, isso aí é visível que os times da capital, principalmente hoje do Atlético, é superior a todos. Ô, Cláudio, deixa eu te fazer uma pergunta que todo mundo faz para a gente não tem como responder. Mas você acha que você pode me responder isso? Esse ano, o Tupinambás entrou no campeonato, todo mundo falou, não, o Tupinambás fez uma campanha legal, aquele negócio todo. E o que aconteceu com o Tupinambás esse ano no Campeonato Mineiro que não deu liga? Ô Cícero, a intenção nossa, quando começamos o trabalho para 2020, era formar uma equipe superior do ano passado. Isso. No papel, nós formamos uma equipe superior do ano passado. Só que, assim, no início dos nossos trabalhos, nós tivemos 6 atletas titulares que tem atleta que nem estreou por causa de contusão. Contratamos aqui o Michel Berrami, que é de Minas, que é de Juiz de Fora. Ele tinha acabado de conseguir o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele torceu o tornozelo na véspera da apresentação. Ele não se recuperou fisicamente. Nosso goleiro Renan, nós contratamos o Marcos Gato, que era outro goleiro. Ele quebrou o dedo, ele teve problema de furúnculo, ele teve problema de garganta, ele teve problema de canal, 5 canais abertos, não conseguiu jogar, não conseguiu treinar. Tivemos o Léo Franco, que foi destaque do Campeonato Carioca. O Léo Franco, categoria sub-20, ele estava vindo da Áustria, quebrou o pé. Aí, nosso goleiro, no segundo jogo, aos 5 minutos, rompe o tendão de Aquiles. Contratamos o Magal, que veio do México, é um ex-jogador do Flamengo, muito bom jogador. Teve um problema no posterior de coxa, provavelmente tinha que operar. Então, quer dizer, nós tivemos 6, 7 atletas que nós contratamos para atuar e que, antes da estreia, eles tiveram esses problemas físicos. E fora os que tiveram problemas físicos durante a competição. Então, a gente fez um planejamento, a equipe que foi contratada para atuar, ela, em momento algum, ela esteve em campo. Agora, no último jogo, nós conseguimos trazer alguns atletas novos. É muito difícil jogar com RP lá em Paços de Minas. Fizemos um ótimo jogo, tivemos possibilidade de ganhar o jogo, infelizmente não ganhamos. Mas, assim, eu acho que se tivesse mais 2 ou 3 rodadas, essa equipe ela ia melhorar muito, inclusive seria uma base para a Série D. Ô, Cláudio, em cima disso aí que o Chico perguntou sobre atletas aí dessa campanha, é pensamento manter o Guiba no comando técnico? Olha, o Guiba, inclusive, já está com salário pago para as 2 últimas rodadas do Mineiro. A gente pagou antecipado. Então, é interessante, sim, manter o Guiba. Caso a gente venha a terminar o Campeonato Mineiro, e ele já se preparar a equipe para a Série D, se tiver também a Série D, né? Ô, Cláudio, eu ia te perguntar sobre essa comissão técnica. Quem que hoje você tem certo, né, em caso desse retorno de comissão técnica, além do Guiba, e também de jogadores? Tem algum jogador vinculado, algum jogador certo, ou você já faz contato com outros jogadores que também podem integrar a equipe do Tupinambás? A nossa equipe técnica está o Guiba, tem o Zé Luiz, né? O Cleudes é o supervisor, continua. O Ocimar, que é o nosso massagista, continua. Atletas, nós mantivemos os atletas da base aqui. O Vinícius foi uma grande surpresa para a gente, jogou muito bem o Vinícius. Nós temos o Sávio, que é um bom atleta também aqui de Juiz de Fora. O Salino também atuou muito bem. Tem o Lucas, que também é da base, o Azeitona. Nós temos aqui uns 10 atletas da base que têm total condição de entrar e jogar. O Arame, que veio também do Ceará, é outro que também contundiu e só foi jogar o último jogo. É um excelente atleta. São todos atletas novos que a gente já estava planejando que eles estivessem prontos para jogar a Série D. Chico, Elisa, Moreno, fiquem à vontade aí até às 7h30. Nós estamos ao vivo no Facebook da Rádio Play Hits AM 910. Muito bem, Cláudio. Existe a possibilidade de acontecer no Campeonato Mineiro, de repente vocês vão ter essa reunião
de acontecer o que vai acontecer no Campeonato Gaúcho? Houve um acordo da Federação Gaúcha com os clubes de que não vai haver rebaixamento nesse ano e vai haver o acesso. O ano que vem, ao invés de 12 equipes na primeira divisão do Campeonato Gaúcho, serão 14. Existe essa possibilidade de vocês, interessados em fazer essa proposta à Federação Mineira de não ter rebaixamento e ter o acesso do campeonato? Existe essa possibilidade, Cláudio? Ô Moreno, eu sou suspeito em falar, como eu disse, o Tupinambás está na última colocação, grande possibilidade de cair. Então, se eu faço uma proposta dessa, vão falar que eu estou querendo beneficiar o Tupinambás. Mas, na verdade, eu acho que é a melhor proposta. Não vai prejudicar ninguém. Eu nem acabaria com o campeonato, porque eu acho que o campeonato, sem torcida, para você completar que as equipes não são as mesmas, você vai ter que formar um grupo. O Cruzeiro, até respondendo também a Elisa, Cruzeiro e Atlético ganham 13 milhões de TV. Os clubes do interior ganham 800 mil. Cruzeiro e Atlético estão treinando. Caldense está com o elenco desmontado. A Caldense está em 4º lugar. Ela vai jogar com o Cruzeiro. Então, a Caldense vai ser prejudicada. Não tem jeito. Patrocinense desmontou a equipe, vai jogar com boa. O Tupinambás vai ser prejudicado. E não tem como você falar que não vai ser. Então, a melhor alternativa hoje, para mim, seria essa. Seguir a Federação Gaúcha e deixar o campeonato como está. E, se tiver o retorno do módulo 2, que subam 2 e ano que vem o decesso seja de 4. E é a mais coerente também, né, Cláudio? Eu acho que todo mundo comunga disso, né? A mais coerente decisão seria essa, né? Mas só tem um probleminha. Atlético e Cruzeiro não vão aceitar isso. Você pode ter certeza, tá, Cláudio? Infelizmente, eu não sei como é que é a situação de votos. Pode ser que, de repente, os votos de Atlético e Cruzeiro tenham mais força na federação, entre aspas, né, que a gente sabe, né, algumas coisinhas, mas não vou entrar em detalhes aqui. Mas eu acho que Atlético e Cruzeiro não vão aceitar porque vai aumentar o número de jogos no ano que vem. Mas existe essa possibilidade de repente, fazer 2 grupos de 7. Pronto. Né? Faria 2 grupos de 7 o ano que vem, porque com certeza isso aí você pode escrever aí. Atlético e Cruzeiro serão contra essa proposta e, porventura, vocês levarem a Federação Mineira de Futebol. E tem um detalhe ainda que a gente, o Cláudio, não está ainda, não é com certeza o que pode acontecer. Se o Campeonato Brasileiro demorar a começar, ontem eu já ouvi muitas informações de colegas da imprensa que já há uma possibilidade de seguir o Campeonato Brasileiro em dezembro, janeiro e até em fevereiro. Então isso pode estrangular também os campeonatos estaduais. Então a gente não sabe nada que vai acontecer daqui para frente, Cláudio. Exatamente. Mas é o que eu estou falando. O Atlético e o Cruzeiro, eles não podem, apesar de serem as principais equipes do estado, eles não jogam sozinhos, eles jogam com os outros. Então, ele tem que atender a todo mundo. Eu acho isso absurdo ter peso de voto. Todas as equipes já é um absurdo. Eu sei que o interesse maior da mídia é dos jogos do Atlético e do Cruzeiro, depois do América. É nessa sequência. Então, já é um absurdo esse disparate. Você entra numa competição, se você vai fazer um jogo em Juiz de Fora, você tem prejuízo de, no mínimo, R$25 mil. Você vai fazer um jogo em Belo Horizonte, ele tem renda e que paga a despesa e que tem lucro. Aí ele ainda ganha 13 milhões da TV e o Tupinambás ganha 800. Olha só, como é que você vai chegar perto deles para disputar? Aí, quando surge um Caldense que está em 4º lugar, aconteceu a pandemia. Ele não pode ser o 4º lugar porque o Cruzeiro está em 5º. O Cruzeiro está em 5º, porque a Caldense está melhor. Agora, num retorno, que a Caldense não está treinando e o Cruzeiro está, a Caldense está sendo prejudicada. Isso aí, a federação, basta ter consciência para analisar. Se quer acabar o campeonato, acaba hoje com a colocação que está. Mesmo que o Tupinambás e o Vila Nova caia e suba os outros 2, caso tenha acesso. Mas continuar o campeonato, eu acho um absurdo. É gasto à toa por uma coisa que não vai ter o mesmo grau de competitividade. Isso aí já é notório, né, Chico? Você não vai ter o mesmo nível de competição, vai ser um desequilíbrio técnico enorme. É verdade. Lembrando que na frente do Tupinambás tem mais 2 queridinhos da federação, né? Que é o Coimbra e a equipe do Vila Nova, né? A federação defende a tese de terminar a competição, eu acho até que é justo quem promove competição, que é encerrar a competição.
Só acho que o atropelo está sendo muito grande, porque ela tem um contrato sim com a TV Globo que já pagou e tem o direito de querer o seu produto, o Cicobi que dá o nome à competição, o name rights ao campeonato, mas, como diria Itamar Franco, Minas são muitas, então em cada região do estado, em cada micro, macro região, é uma situação. E a gente não sabe o que pode acontecer com a pandemia daqui a 10, 15, 20, um mês, 2 meses. Na hora que programar de começar o campeonato 26 de julho e se explode a pandemia. Aí vai ter que voltar atrás, sai da onda verde, volta para a branca, nunca vai chegar na onda roxa para sequer os times treinarem. Mesmo que o jogo do Tupinambás não seja em Juiz de Fora, ele tem que voltar aos treinos. E se o município, pelos decretos, pela onda que ele cumpre do Minas Consciente, não permitir, como é que o Tupinambás volta aos treinos? Ricardo, você tem ideia, a pandemia começou 3, 4 meses antes na Europa. Portugal está voltando, Inglaterra está voltando, mas lá começou antes. Nós estamos fazendo a contramão da pandemia. Nós estamos em plena pandemia, lá já está controlada a pandemia e mesmo assim pode ter uma outra onda. Então, ontem teve, acho que foi na Alemanha, não sei, um time foi campeão lá, todo mundo foi para a rua. Você imagina se tem uma outra onda lá de pandemia. No Brasil, não é porque a gente não tem não. Antes da pandemia já estava cheio o hospital. Agora é muito pior, porque tem mais 1.000 e poucas casos toda hora aparecendo. Aí o pessoal aqui tinha que ter essa consciência. Está voltando na Europa, só que lá começou antes. Na China começou antes que a Europa, e já está tendo casos de novo. Então, assim, o pessoal está brincando com a saúde. Eu acho que é isso. E o detalhe é o seguinte também. Na Europa, depois que chegou o pico, depois de 2 meses que voltou o futebol. É igual você falou, Cláudio. Aqui no Brasil é o contrário. Já estão voltando para o futebol antes da curva chegar no pico. Aí como é que ficou? Você falou, na Itália, por exemplo, o Napoli foi campeão, foi todo mundo para a rua. Um absurdo que fizeram. Ontem, por exemplo, no Maracanã, para quem não sabe, do lado do Maracanã, tem um hospital de campanha. 2 mortos. 2 mortos. Ontem, durante o jogo do Flamengo e Bangu, tiveram 2 óbitos. Olha só que absurdo. Os caras estão querendo jogar futebol, gente. E outra coisa também, o Chico, Elisa, Ricardo, Cláudio, que é o nosso convidado, todo mundo ligado na gente, que tem que outra coisa ser colocada também, a infraestrutura. Voltar na Europa é uma situação. Alemanha, Inglaterra voltou essa semana, Espanha, Portugal, é uma situação. Você, por exemplo, voltar aqui no Brasil, no interior de Minas, como é que você vai oferecer uma infraestrutura básica para poder voltar com o futebol? Além de onerar também os clubes, né? É teste que tem que ser feito, são álcool gel, são muitas coisas aí que vai com certeza onerar mais ainda os clubes. Tem esse detalhe, né, Cláudio? A infraestrutura também não podemos, em hipótese alguma, nos comparar com o futebol europeu. Eu acho que os especialistas da área jurídica, da área esportiva, eles deveriam se pronunciar. Porque o que acontece? Os clubes estão até aceitando voltar. Primeiro, no Rio de Janeiro, eu acho porque eles vão ter acesso à cota de TV que eles não tiveram ainda. Aí o cara está precisando de dinheiro, ele aceita voltar porque ele tem que pagar as contas. Agora, no caso de Minas, o pessoal pode até querer voltar porque a toda hora está sendo pressionado que pode ser punido. Eu acho que o Tupi falou que não tem condição de voltar. Aí o Tupi vai ser punido porque ele não tem condição de voltar. Nós estamos em calamidade pública, municipal, estadual e federal. Então, isso não é algo normal. E aí tem que ter um respaldo jurídico que não obrigue os clubes a voltarem. O clube quer voltar, joga Atlético para América Cruzeiro lá, fazer o triangular e dá a taça para eles. Não tem problema nenhum, não. Porque hoje a Caldense vai ser prejudicada. Não tenho dúvida disso. Quem vai jogar hoje? Patrocinense e Cruzeiro. A Patrocinense vai para o Sub-20. O Cruzeiro está treinando, como é que vai ser esse jogo? Então, as pessoas têm que parar de pensar nas grandes equipes e pensar no conjunto. E no conjunto hoje,
a melhor opção, mesmo que o Tupinambás seja rebaixado direto. É melhor cancelar o campeonato. Ô, Cláudio. Ô, Cláudio, você pretende encaminhar à prefeitura algum... Oi, pode falar, Elisa. Eu ia fazer uma pergunta porque eu não acompanhei o que ele disse no começo, porque estava saindo da redação Play, né? Então, eu queria só saber, Cláudio, que teve a reunião no dia 17, vocês comentaram sobre isso, né? E eu queria saber o que a Secretaria de Estado de Saúde e a Federação Mineira, né, com alinhamento nessas diretrizes aí da Confederação Brasileira de Futebol, né? O que foi apresentado para vocês, né? Qual foi a proposta de protocolo de segurança para essa volta aí do torneio, né? Esses procedimentos que ainda vão ser avaliados pela Secretaria de Estado de Saúde, né? Para que seja autorizado esses jogos. Eu queria que você falasse um pouco qual foi essa proposta, porque é o que a gente está falando aqui. A gente sabe que só 2 times do interior já voltaram, né, com alguns treinos, né, retomaram as atividades, que foi Tombense e Boa Esporte, né? A gente sabe que ainda tem 9 times aí. Então, é muito forte isso, 9 times no Campeonato Mineiro, né? Então, eu queria saber de você o que foi proposto pela Secretaria de Estado de Saúde para essa volta. Então, a gente tem um protocolo aí que a CBF divulgou. O que eu sei é que você sabe pela imprensa que houve a reunião do presidente da federação com o secretário de saúde, falando que depois de analisar se vai haver possibilidade sanitária para retorno, que eles darão um posicionamento. Mas ontem ou hoje eu recebi um vídeo do secretário falando para o pessoal voltar para casa, que o negócio está piorando. Então, se o secretário, se o vídeo de hoje é depois da reunião de ontem da federação com a Secretaria de Saúde, é óbvio que não tem condição nenhuma de voltar dia 26. Mesmo tendo protocolo. O protocolo, ele tenta diminuir o risco, mas ele não impede o risco. Você vai no supermercado hoje em Juiz de Fora, tem um protocolo, eles estão seguindo um protocolo, e mesmo assim está tendo contaminação. A questão é a seguinte: quem é que paga a conta? A federação vai assumir isso? Olha, pode pôr o jogador. Se der algum problema, a federação vai arcar com todo o custo até ele estar sanado. Aí tudo bem. Ela não vai fazer isso. Nós vamos fazer a final lá em Belo Horizonte com todas as equipes em tantas datas, 3, não sei se é que eles estão falando. O custo é quanto? A federação vai arcar com isso? Então, antes da federação se posicionar, ela tem que falar assim: pessoal, o que nós vamos fazer? Chama todo mundo e fala assim: o que nós conseguimos fazer? A federação pode arcar com isso, o clube pode arcar com isso, porque hoje se chamou do Tupinambás. Primeira coisa que eu vou fazer, tenho que mandar um ofício ao prefeito, que eu já enviei, inclusive, vendo qual a possibilidade de retorno em Juiz de Fora. Porque eu não tenho como sair daqui para ir treinar em Tombos ou em Varginha, que hoje está liberado. E também não está liberado, pode treinar 7, pode treinar 6. Você imagina isso. Aí você está fazendo uma coisa. O esporte ele não pode estar acima da saúde. O esporte é saúde, é diferente. Com certeza. Com certeza. Como se fosse uma coisa normal, como se diz o nosso presidente, uma gripezinha. E não é. Não é uma gripe. Isso aí está matando várias pessoas. Ontem teve noticiário aí que o vereador está contaminado. Eu fiquei sabendo que um candidato a prefeito está contaminado. E aí? Não é uma qualquer pessoa. Nós temos que cuidar primeiro da saúde. Depois volta com o esporte. Mesmo que faça a final do Campeonato Mineiro no começo do ano que vem. Mas esse momento não é o ideal para se retornar. Ô, Cláudio, você então já encaminhou ao prefeito uma solicitação para retornar os treinos. Os times têm feito, inclusive, né, os seus departamentos médicos elaboram um protocolo de retorno. A sua equipe médica já fez esse relatório? Você já encaminhou à prefeitura? Nós fizemos, o nosso departamento médico está providenciando. A questão do prefeito, nós mandamos um ofício para ver a possibilidade de retorno e o que o prefeito acha disso, que o prefeito é um médico. Então, nada melhor que uma pessoa da área para dar o aval dele. Eu acho que ele está tomando as medidas certas e que deve realmente manter o afastamento social aí, e principalmente esportivo nessa hora, não é momento de retorno. Mas se falar com você, Cláudio, os clubes estão autorizados a voltar na primeira semana de julho. Você tem como voltar aos treinamentos, a regimentar jogadores, comissão técnica, custear os testes para os seus funcionários, para os seus jogadores? Não, financeiramente não tem condição. E se a gente voltar
no começo de julho, a gente precisa de pelo menos 40 dias para montar a estrutura para receber todo o aparato do futebol de volta. Não é de uma hora para outra que vai se fazer isso. Nós temos hoje um funcionário registrado carteira, os outros todos foram dispensados, e nós temos um atleta, que é o Renan, que está em recuperação, e o clube ainda continua com ele vinculado. Muito bem, então. Perfeito. Moreno, Chico, nós estamos caminhando para a reta final. Elisa, fiquem à vontade aí para a última pergunta de cada um de vocês, para o Cláudio Dias, vice-presidente do Baeta, que nos dá o prazer da participação aqui no bate-bola da Play Hits. A minha última pergunta, e já agradecendo a sua participação, Cláudio, é sobre patrocinadores. Nós estamos falando, é claro, que você já tem contato, retornar com os patrocinadores. Como é que está a situação de patrocínio para essa possível volta do Campeonato Mineiro do Tupinambás? Então, nós temos ótimos parceiros. Todos os parceiros foram fiéis com o Tupinambás até o momento. Nós não achamos correto continuar, por exemplo, com o Bahamas, com a Unimed, custeando algo, sendo que a gente está sem atividade. Mas sempre que a gente teve contato, tivemos todo o apoio de todos os patrocinadores, IDS, Unimed, Bahamas, todos continuam apoiando bem o Tupinambás. Obrigado. Chico, Elisa. Ô, Cláudio, Você... eu só queria agradecer a sua participação. Você foi muito sincero das coisas que você falou. Isso é importante, que a gente gosta de transparência. E muito obrigado pela sua participação no Bate-Bola Play. Obrigado, sim. Elisa, sua vez, Elisa. Eu acho que o Cláudio respondeu tudo que a gente estava proposto, né, para perguntar. Acho que todas as dúvidas que o torcedor tem também. Foi, como o Chico diz, né, foi muito sincero. Eu acho que a gente precisa disso, né, de gestores de clubes, e ainda mais aqui na cidade, que a gente está pedindo muito por isso, por essa transparência, né? E eu queria agradecer, então, a participação do Cláudio Dias aqui com a gente, e queria só mais uma vez pedir, então, para que o governo, né, para que a Federação Mineira possa olhar para os clubes do interior e possa ver realmente essa situação, que não tem como, no meio de uma pandemia, a gente continuar numa situação dessa, querer voltar ao futebol dessa maneira que está, e sabendo do tanto que os times do interior, como sempre foram prejudicados, vão continuar sendo, né? Então, só queria agradecer ao Cláudio Dias e uma boa noite para todo mundo, né, gente? Um ótimo fim de semana. Isso aí. Cláudio, então, obrigado. Tem uma pergunta aqui para a gente, sobre a questão do Danilo. O Tupinambás tem conseguido recebeu todas as parcelas referente ao percentual que ele tem direito do Danilo, lateral, que está no futebol do exterior? O Tupinambás deve receber no final agora de 2020 uma parcela, e a última parcela no final de 2021. Então, essa é a provável data aí de liberação. Gostaria de aproveitar aí, me desculpar com os torcedores do Tupinambás. Nós fizemos tudo para ter uma equipe competitiva, infelizmente ela não deu liga dentro de campo. A gente ainda não caiu. Se tiver condições de brigar para não cair, nós vamos fazer o possível, independente de pandemia ou não. Mas caso isso ocorra, podem ter certeza que o Tupinambás vai voltar para a primeira divisão. Hoje nós temos um clube totalmente estruturado, e nós temos condição plena de conseguir outros parceiros e voltar mais forte. Cláudio, valeu então, muito obrigado pela sua presença. O nosso microfone da Play Hits está sempre aberto, qualquer manifestação que o Tupinambás queira, estamos sempre à disposição de vocês. Estou à disposição também, obrigado pelo convite mais uma vez, eu agradeço a todos aí. Uma boa noite então, valeu Cláudio, vamos te liberar aí, obrigado pela participação. Gente, vamos então aos seus destaques finais nesta reta final. A gente está livre aqui nesse momento, nós estamos somente no Facebook da Play Hits. O que você destaca aí como principal assunto da semana, Moreno? Essa volta do futebol carioca, o que você gostaria de falar? Sem sombra de dúvida, a grande polêmica da semana foi a volta do futebol carioca, né?
Infelizmente, foi uma atitude errada por parte da Federação do Rio de Janeiro, tá certo? O Flamengo fez a sua parte, ele queria voltar porque ele tem patrocinadores, sabe da sua qualidade e tudo. Lamentável, né? No mundo que no país que estamos vivendo, na situação que estamos vivendo, ter a volta do futebol foi realmente, como o Chico destacou, também fiquei sabendo dessa notícia, enquanto a bola rolava no Maracanã, do lado, 2 pessoas estavam perdendo a vida por causa do Covid-19. Então, quer dizer, a gente lamenta, né, essa volta do Campeonato Carioca. Lamentável como que as pessoas ultrapassam, né, pisam, né, acham que o futebol está acima de tudo. E não é assim. Nós somos apaixonados por futebol, mas calma, vamos ter tranquilidade. As coisas não devem ser assim. O meu lado negativo dessa semana foi essa volta do Campeonato Carioca. E o meu lado positivo dessa semana, Ricardo, é claro, Maracanã, né? Nós que tivemos o prazer de várias vezes estar no Maracanã transmitindo jogos. Minha primeira vez no Maracanã foi até com você também, tá certo? E a gente fica feliz do Maracanã. É claro que nós queríamos um grande jogo no Maracanã, mas Maracanã realmente não é mais o maior estádio do mundo, mas continua sendo o mais charmoso estádio do mundo, sem sombra de dúvida, e nós tivemos o prazer de trabalhar lá, né, Ricardo? Um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho, Elisa, Chico, Ricardo e todos. Tem uma pergunta aqui, Moreno, que chegou pra gente ontem aqui no Zap, de um narrador que lá no Campo do Mineiro caiu numa vala. Foi você, não? Não, eu não estou sabendo dessa não, Ricardo. Sinceramente, nem vala lá no Campo do Mineiro não tem isso. Isso aí é intriga da oposição, tá certo? Que não tem, nem vala tem lá no Campo do Mineiro, sinceramente, tá ok? Teve um barranco que caiu lá com aquela chuva que teve lá, mas o barranco vala, que caiu. O barranco que caiu, mas não tem vala não, tá certo? Só mais um destaque, no barranco, não. Só mais um destaque rapidinho, não podemos esquecer, né? Domingo, 50 anos do tricampeonato do Brasil na Copa do Mundo, né? Não sei se seria até um destaque dos nossos companheiros aí, mas domingo, 21 de junho, 50 anos daquele time inesquecível, para mim, a maior e melhor seleção brasileira de todos os tempos. E o pessoal tá mandando pra gente aqui, Chico e Elisa, lembrando que hoje é aniversário de inauguração do estádio Salles Oliveira, em Santa Terezinha. Que bacana, né? O estádio Salles Oliveira está completando mais um ano de vida, então obrigado aí a quem mandou pra gente aqui esse material. Foi fundado 19 de junho de 88 anos atrás. Hoje, né, dia 19 de junho de 2020, o estádio Salles Oliveira completando 88 anos e foi inaugurado num jogo entre Vasco da Gama e Tupi Futebol Clube. Elisa, quais são as suas notícias finais? O que você gostaria de passar também para o nosso público que está nos acompanhando pelo Facebook da Rádio Play Hits? Ricardo, nesta sexta-feira eu queria destacar, né, como o Moreno fez, destacar a notícia da semana também, que foi muito importante, que foi o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, ter afirmado em entrevista, né, que as eleições municipais deste ano vão acontecer entre os dias 15 de novembro e 20 de dezembro, né, as datas exatas da realização, né, desse primeiro e segundo turno, entretanto, ainda não foram definidas, mas aí entre 15 de novembro e 20 de dezembro. E eu queria também, Ricardo, aproveitar que o Moreno disse aí sobre isso, e não tem como a gente não falar, né? Como foi vergonhoso a volta do futebol carioca ontem. A gente que ama o esporte, que trabalha com isso, a gente sente muito, porque a gente sabe que, como o Cláudio Dias disse, esporte é saúde, a saúde vem em primeiro lugar, independente do que esteja acontecendo, né? Então, eu estou aqui, como todo mundo sabe, meu time do coração, mas com muita vergonha, de verdade e sinceramente, dessa volta do Campeonato Carioca. Queria mandar um beijo para todos vocês, um ótimo fim de semana, e o jornalismo está ativo aqui na Play Hits, e a gente volta a qualquer momento com outras informações. Isso aí, recebemos também muitas mensagens dos ouvintes, parabenizando a nossa parceria com a Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro, né? Uma tradição também nos esportes. Ontem, com a narração do José Carlos Araújo, do Garotinho, que vai transmitir também, a Rádio Tupi transmite neste fim de semana com a gente a partida do Vasco da Gama em São Januário. Chico,
sua despedida aí, seus últimos destaques, aquele seu giro aí, o que você captou, Chico? Ô, Ricardo, o negócio é o seguinte, a Caldense vai reunir com o pessoal esses dias para resolver quando vai voltar o futebol na Caldense. O Tombense contratou o zagueiro Ramon, de 24 anos, para a disputa do Campeonato Mineiro e também da Série C do Brasileiro. No Boa Esporte, continua contratando, está contratando um monte de gente, e no Vila Nova, o seu amigo, o Ademir Fonseca, é o novo treinador da equipe do Vila Nova. Legal, então. Valeu, então, gente. Chico Moreno, um abraço para vocês, obrigado pela participação. A gente volta aí nos próximos dias, nos próximos programas, com uma live, quem sabe aí a gente vai aumentando. O Moreno pediu mais meia hora, Moreno, conseguiu mais meia hora ao vivo. Moreno, tá com moral, hein? Aí, às vezes, se você pedir mais um dia na semana, a gente consegue também a live. Aí, pede aí. Então, vou tentar, sem moral, vou pedir mais um dia de live durante a semana. Vamos ver se a gente consegue aí durante a semana. Valeu a todos, obrigado pela participação. Nós estamos encerrando o bate-bola da Rádio Play Hits pelo AM 910, pelo nosso Facebook, Rádio Play Hits JF, também no meu YouTube, Ricardo Wagner JF. Grande abraço, ótimo final de semana para todos vocês. Valeu, gente. Até mais. Valeu, boa noite. Valeu. Boa noite.